Olá para você, seja muito bem-vindo a mais esse tempo de estudo nosso, de se assentar à mesa e estudarmos a palavra de Deus. Hoje com o estudo com o título de Naamã e a graça escandalosa. Nós vamos fazer uma caminhada muito valiosa aqui nas Escrituras, que é pegar um texto, pegar uma história do Antigo Testamento, que é essa história de Naamã, e vamos fazer comparações com essa história, paralelos, vamos traçar paralelos com os elementos dessa história, com aquilo que nós temos no Novo Testamento, com as doutrinas do Novo Testamento, com os ensinamentos de Jesus Cristo, com os ensinamentos dos apóstolos. Então nós vamos fazer essa relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso é algo muito valioso, muito importante de nós entendermos e praticarmos, porque muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação às diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Alguns até dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus e o Deus do Novo Testamento é um Deus completamente diferente. O do Antigo é um Deus mau, duro, severo. O Deus do Antigo Testamento já é um Deus amoroso, o que é uma completa mentira, um completo absurdo. A, a Bíblia toda, ela conta a mesma história. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a mesma história sendo contada, e é a história de como Deus nos resgata, como Deus nos salva, desde o momento de Gênesis, onde nós temos o relato da queda do homem, quando Adão e Eva pecam e são afastados, a esse rompimento, o homem é afastado da presença de Deus, onde todos nós, toda a humanidade, eu e você e toda a humanidade é condenado a estar afastado, fomos afastados da glória de Deus, da presença de Deus. A partir dali começa Deus contando através das Escrituras a história de como Ele nos resgatou, de como Deus nos redimiu, nos trouxe de volta para Ele. Então, a partir disso, todo o Antigo Testamento é como um prenúncio, um anúncio do Messias, do Cristo, do Salvador que viria. Então, quando você lê Deus chamando Abraão, lá em Gênesis 12, é Deus iniciando a nação, o povo, da onde viria o Salvador. Quando você vê os sacrifícios sendo estabelecidos por Deus, você está percebendo ali Deus já mostrando que é necessário para poder haver remissão de pecado, tem que haver sacrifício. Deus ensinando que é necessário ter um cordeiro puro, imaculado, perfeito, vai estabelecendo essas informações. A partir do momento que tem os profeta Isaías, Jeremias, tantos outros anunciando, você vai ler Isaías 53, falando tão claramente do servo sofredor, daquele que levaria sobre si as nossas iniquidades. E tantos exemplos, os Salmos, tudo que você tem no Antigo Testamento é uma referência a Cristo, a salvação de Deus, a tão aguardada salvação, o momento em que Deus iria nos restaurar, nos restabelecer a sua presença, porque o pecado havia nos afastado. Até mesmo quando Deus, no Antigo Testamento, traz a lei para o seu povo, essa lei extremamente perfeita, no entanto, uma lei que, quando colocada diante de mim e de você, só revela a nossa incapacidade de cumpri-la. Quando nós estamos expostos à lei de Deus, nós vemos que nós somos incapazes de cumpri-la de forma perfeita. Talvez eu e você, nós sejamos capazes de cumprir uma parte ou outra, mas cumpri-la na sua perfeição é impossível. Mas a palavra vai dizer que se nós falhamos em apenas um dos pontos da lei, nós somos culpados de toda ela. Então, todos os elementos que Deus vai trazendo ao seu povo, a conquista de Canaã, o tempo no deserto, todos esses elementos nós entendemos, e o autor de Hebreus, do Novo Testamento, vai nos dizer que esses elementos do Antigo Testamento são como uma sombra daquilo que iria acontecer em Cristo Jesus. Por isso que o Novo Testamento, e eu sempre oriento muitas vezes aqui nos nossos estudos, aqui no nosso canal, a você que está começando a se aproximar das Escrituras, eu te oriento, olha, comece a ler pelo Novo Testamento,
pelos 4 evangelhos, onde conta a história de Jesus, nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Depois as epístolas paulinas, as cartas de Pedro, as cartas de João. Estude esses livros primeiro de forma exaustiva, várias e várias vezes. Por quê? Porque no Novo Testamento nós temos a realidade. Então, se eu já tenho essa revelação, nós temos hoje o privilégio de vivermos como quem já tem a revelação, a plenitude dos tempos que aconteceram em Cristo Jesus, os evangelhos escritos pelos apóstolos. Então, nós focamos e primeiro estudamos o Novo Testamento. Mas o Antigo carrega uma beleza impressionante. E é isso que eu quero ver com vocês um pouco hoje. Ao estudarmos apenas uma história do Antigo Testamento. Você imagina que o Antigo Testamento está cheio de histórias e todas elas apontam para o Cristo, todas elas apontam de forma maravilhosa e linda para a doutrina que nós temos no Novo Testamento. A forma com que Deus nos salva, o significado da justificação, o significado da redenção, de como Deus nos derrama a sua graça sobre nós, e é muito sobre isso que nós vamos ver, falar sobre a perspectiva da graça, o quão maravilhosa é essa graça de Deus sobre nós e como isso é difícil de nós entendermos e compreendermos a graça de Deus. Essa história do Antigo Testamento de Naamã acontece, para a gente se localizar um pouco, 900, no século 9 ali, vamos dizer 800, 900 anos antes de Jesus nascer. Então é nesse período que a gente vai estar. Então o rei Davi já reinou, já morreu, e aí agora nós estamos tendo essa sequência de reis. O povo hebreu, o reinado, do povo de Deus já foi dividido em dois, né? Tivemos esse período unificado ali com Davi, mas agora já está dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E a história que nós vamos acompanhar é mais ali no reino do norte, que é vizinho da Síria, onde nós temos esse general, esse comandante de exército chamado Naamã. E essa história, eu vou resumir um pouco aqui para a gente, desse grande comandante, desse homem tão respeitado, porque ele havia conquistado batalhas importantíssimas para o rei da Síria. Então, ele era alguém muito respeitado pelo rei, alguém de muitas posses. No entanto, a história vai dizer que esse homem, apesar de ser alguém tão influente, alguém tão poderoso, um amigo próximo do rei da Síria, esse homem ficou leproso. Uma doença terrível, sem cura, um atestado de morte para ele. Só que esse homem, a história vai dizer que ele tinha uma escrava, uma menina, a Bíblia diz. E essa menina era uma menina israelita. Provavelmente, a história não fala as circunstâncias, mas entre algumas das guerras entre a Síria e Israel, essa menina foi tomada como escrava. E ela, ao saber da doença, da lepra do seu senhor, ela diz: olha, por que o meu senhor não procura o profeta em Israel? Ele vai poder curar o senhor. E esse comandante, esse general, Naamã, ele aceita a indicação, ele vai, pega uma carta de recomendação com o seu rei, o rei da Síria, e ele vai até o rei de Israel. É interessante perceber aqui que a menina falou para que ele fosse procurar o profeta, mas ele não vai diretamente no profeta, ele vai procurar o rei de Israel, o rei Jorão. E o rei fica desesperado, porque a carta diz que eles tinham a expectativa de que o rei o curasse. E o rei, uma pessoa ali que a Bíblia vai falar, que não andava nos caminhos do Senhor, ele reconhece que ele não tem a mínima capacidade, a história vai dizer que ele rasga suas vestes, desesperado, porque ele diz que, olha, o rei da Síria só está procurando um pretexto para entrar em guerra, para nos destruir. Então ele fica apavorado. Nisso, o profeta Eliseu, que era profeta de Deus nessa época, na nação de Israel, e aqui é importante a gente entender, né? O profeta, naquele tempo, era quem representava a palavra de Deus.
tanto que as coisas que eles dizem e declaram estão registradas na Bíblia como palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, profeta Jeremias, Joel, Amós, nós temos tantos exemplos na Bíblia. Então, o que eles falavam era a palavra de Deus. Então, o profeta Eliseu fica sabendo de que o rei estava lá, e desse desespero, de que fica sabendo que Naamã estava lá, e desse desespero do rei, e ele diz, não, pode mandar Naamã vir aqui, que eu vou mostrar para esse general, para esse comandante, que há profeta em Israel. Ou seja, você veja a firmeza desse homem e a intimidade que ele tinha com o Deus de Israel. E, então, o comandante Naamã, ele pega a sua comitiva e vai até o profeta. O interessante é que a história diz que Naamã, ele vem lá da Síria trazendo prata, ouro e presentes, roupas finas. Mas quando ele oferece tudo isso para o profeta simplesmente não aceita. E manda, né, que para que ele seja curado, que ele vá lá e se lave no Rio Jordão 7 vezes. E aqui é um ponto interessante que é o grande detalhe da história, que ao invés, você há de imaginar que esse Naamã, com uma doença tão grave, que provavelmente o levaria à morte, não teria escapatória, o levaria à morte. Ele iria ficar grato pelaquilo que Naamã orientou e sairia correndo em direção ao Rio Jordão e mergulharia lá para ter a sua doença curada, mas não é isso que acontece. A história vai dizer que Naamã fica indignado, ele se sente ofendido com aquilo que o profeta disse. Ele estava esperando um ritual, algo diferente, e ele vai declarar isso no texto que ele esperava que aconteceria. Então, Naamã sai ofendido e não disposto a obedecer. No entanto, a história vai dizer que os seus servos, o seu filho, eles insistem com Naamã, dizendo, olha, se ele tivesse pedido para o senhor algo mais difícil, o senhor não teria feito, então o que custa, né, ir lá e se lavar? Então, Naamã acaba aceitando esse conselho, vai lá, se lava no Rio Jordão, e assim, como tudo na palavra de Deus se cumpre, esse homem fica limpo, puramente, né, totalmente limpo da sua lepra. E a história diz que ele reconhece então que Deus, o Deus de Israel, é o verdadeiro Deus. Ele vai dizer, não há Deus, senão o Deus de Israel. E no final da história, vai contar que o ajudante de Eliseu, o Geazi, ele pensa assim, ele declara, o meu Senhor foi muito bom, o profeta Eliseu foi muito bom, porque ele fez algo tão maravilhoso, ele salvou a vida desse homem, e ele não cobrou nada, não recebeu nada, ele foi bom demais. E ele sai correndo atrás da caravana ali de Naamã, e pede alguns presentes, aceita alguns presentes, mas o profeta Eliseu, obviamente Deus mostra isso para ele, e o profeta Eliseu diz, olha, você aceitou presentes que você não deveria, não era o momento de receber isso. E então, a lepra que estava sobre Naamã cai sobre Geazi, e o detalhe que o texto traz sobre Geazi e sobre os seus descendentes, ele carrega uma maldição terrível. Então esse é um resumo da história de Naamã. E a gente pode começar a traçar aqui então alguns paralelos com relação à doutrina que nós temos no Novo Testamento, a partir dessa história. Observa só que interessante, Naamã era muito poderoso, tinha amizade próxima com o rei, tinha ouro, prata, tinha muito dinheiro, tinha muita fama, tinha muito poder. As coisas que muitas pessoas buscam e acham que a felicidade e a razão da existência seja buscar essas coisas. E é interessante você observar que Naamã tinha tudo isso. Só que ele estava doente. Ele estava com uma lepra, né, algo que o conduziria à morte. E a gente pode
traçar isso com aquilo que o Novo Testamento, a palavra de Deus, vai falar da nossa condição de pessoas caídas. Quando você lê o Novo Testamento, é algo muito normal. Por exemplo, o texto mais clássico, se você quiser anotar aí, Efésios capítulo 2, ele vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e nos seus pecados. Isso é o que a palavra diz a respeito de cada um de nós. A palavra não está dizendo isso a respeito apenas do ladrão, do assassino, do estuprador. Não, está falando a respeito de toda a humanidade. Todos nós caímos e estamos afastados de Deus, e a nossa condição é de mortos em nossos delitos e pecados. É o que nós entendemos como a depravação total, a nossa total incapacidade. A palavra vai dizer que dos céus o Senhor olha e vê se alguém o busca e não encontra ninguém. Não tem ninguém que busque a Deus verdadeiramente. Todos nós nos desviamos, viramos as costas para Deus. Essa é a condição do homem, comparada à condição de Naamã. Mesmo às vezes nos sentindo tão poderosos, tão capazes, mas de fato e de verdade nós estamos afastados de Deus, separados do Senhor por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E por causa desse pecado, e como Deus é santo, a ira desse Deus santo recai sobre toda a humanidade. E aí a história conta, né, que a menina disse: olha, vai lá e procura o profeta. Ou seja, vai lá e procura a voz de Deus. Lembra que o profeta representa a voz de Deus para nós. E ela diz especificamente: procure ouvir a voz de Deus, vá atrás do profeta. Mas Naamã não faz isso. Naamã procura pelo rei. Naamã vai lá, pega uma carta do rei dele e procura o rei de Israel. E isso é muito interessante porque é muito do que nós vivemos hoje. Nós valorizamos aqui nesse mundo aquilo que aos nossos olhos, ou aquilo que aos olhos do mundo tem valor. Muitas vezes nós rejeitamos a simplicidade, nós rejeitamos buscar aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós queremos buscar aquilo que aos olhos do mundo é elevado. E esquecemos de buscar aquilo que aos olhos de Deus tem valor. Nós muitas vezes complicamos o que é simples. Queremos fazer do nosso jeito e não da forma com que Deus nos orienta. Então, o que o Naamã faz? Não, eu não vou buscar profeta, eu vou buscar o rei, eu vou tentar resolver meu problema com o rei. E a gente vê que não dá jeito. O rei fica desesperado, o rei rasga suas roupas porque ele não consegue solucionar o problema. E quando você vai para o mundo, você vai buscar nas coisas do mundo, nas diversões, naquilo que o mundo pode te oferecer, nos prazeres do mundo, a solução para as suas doenças, para o vazio da sua alma, para a sua busca de razão nessa existência, você nunca vai encontrar. O que esse mundo tem a oferecer é vazio e mais vazio. Talvez por algum tempo, por algum período, você sinta prazer, você sinta realização, mas no final disso, lá está o vazio de novo. Lá está a insatisfação, porque as coisas que o mundo tem para nos oferecer, elas jamais vão ser capazes de preencher aquilo que apenas Deus pode nos oferecer. Apenas Deus pode preencher em cada um de nós. Então, Naamã, depois de buscar o rei e ver que o rei não tinha solução para ele, ele vai até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu diz: pode trazer ele aqui, que ele vai ver que tem profeta. Naamã, então, aqui é o grande momento. Naamã recusa, Eliseu recusa os presentes de Naamã. Naamã trouxe prata, trouxe ouro, trouxe roupas finas, mas Eliseu recusou tudo. E aqui é o grande ponto, é o grande paralelo que a gente pode traçar com a doutrina do Novo Testamento, que aquilo que Deus faz por nós, com relação à nossa condição de pessoas caídas que nós acabamos de ver, Naamã, essa lepra dele representa a queda do homem, representa a nossa pecaminosidade,
representa o quão afastado nós estamos de Deus, representa o abismo que nos separa de Deus. O nosso pecado é como um abismo intransponível entre você e Deus. E quando se trata dessa salvação, essa salvação não pode ser comprada. Essa salvação não pode ser adquirida pelas minhas obras, pela minha tentativa de ser bom, que era o que Naamã estava tentando fazer. Olha, veja aqui o meu poder, eu tenho prata, eu tenho ouro, eu tenho presentes, mas Eliseu recusa todas essas coisas. Por quê? Porque a salvação não pode ser comprada. A salvação não pode ser merecida. A salvação é dom gratuito de Deus. Olha aqui Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Isso não é algo que você tem em você, não é algo que você procura no seu interior. Ele vai dizer, isso é um dom de Deus. E ele continua dizendo no Efésios, não é por obras. Por que não é por obras? Para que ninguém se glorie. Porque você imagina que se Naamã tivesse feito lá, pago, feito da sua maneira, ele ia dizer, olha, eu fui lá, mas também porque eu tenho posses, porque eu tenho condições, então eu pude ir lá e merecer essa cura da lepra. Não, mas a história que Deus nos conta aqui, ele faz questão, através do seu profeta, de dizer para Naamã, não, eu não vou aceitar nada do que você tem a oferecer, porque nada do que você tem a oferecer tem valor para te resgatar dessa tua situação. Nada do que eu e você tenhamos para oferecer é capaz de comprar essa salvação. Por isso que ela é nos oferecida de forma gratuita. Não podemos comprá-la e não podemos merecê-la. E talvez aqui nesse ponto você diga, eu já sei disso, eu já ouvi falar muito sobre a graça, eu já entendi que a salvação é pela graça. E essa é a questão que eu quero levantar para o nosso coração. Será mesmo que nós entendemos que a salvação é pela graça? Porque por que nós lemos, meditamos tão pouco nas Sagradas Escrituras? Por que nós encontramos tão pouca alegria, tão pouco entusiasmo no estudo da palavra, na meditação da palavra, na oração? Por que tantas coisas ao nosso redor nos empolgam, nos animam? Mas quando a gente fala de estudar a palavra de Deus, de tirar um tempo para meditar nela, nós nos tornamos tão sem empolgação, tão sem disciplina, porque somos tão indisciplinados. Porque somos tão relutantes de nos aproximar da palavra de Deus e gastar tempo lendo a palavra, orando essa palavra, meditando em cada palavra da Bíblia Sagrada. Por que isso? E o que eu quero colocar para você aqui é porque lá no fundo do nosso coração, e eu quero convidar você a sondar o seu coração sobre isso. Porque lá no fundo do nosso coração, nós acreditamos que mesmo vivendo afastados da palavra de Deus, nós somos capazes de conquistar essa salvação. Nós acreditamos que, do jeito que nós vivemos, nós somos capazes de conquistar essa salvação. Lá no fundo, nós não acreditamos que essa graça seja tão verdadeira, tão pura, de que Deus não aceita nada da nossa parte, de que nada do que nós possamos fazer ou viver aqui nessa existência é capaz de comprar a salvação. Veja só, vamos continuar na história para a gente entender essa perspectiva que eu estou querendo trazer aqui para você. O profeta Eliseu recusa os presentes. E ele manda então que Naamã se lave no Rio Jordão.
Ou seja, ele manda que Naamã faça algo simples, que é o que nós encontramos em todo o Novo Testamento. Os mandamentos de Jesus são leves, o meu fardo é leve. E ele manda algo simples. Só ele pede que nós façamos isso com fé e com obediência. A instrução é simples, só que Naamã esperava o quê? Naamã esperava algo mais grandioso, algo mais impressionante. E isso é muito normal, né? Quando a pessoa é religiosa, ela quer confiar no rito, ela quer o sobrenatural. Ela quer ver coisas incríveis. Ela quer participar da campanha de 7 dias, porque ela vai fazer aqueles 7 dias e ela vai merecer, no final daqueles 7 dias, a resposta de Deus. Ou ela quer conversar, ela quer estar presente diante do grande profeta, diante daquele homem que vai revelar algo grandioso para ela. Agora, se a pessoa não é religiosa, ela vai confiar na sua capacidade de fazer o bem. Não, eu não sou muito dessa coisa de religião, eu nem gosto de me envolver, até frequento a igreja, mas não gosto de me envolver muito com isso, com a religiosidade, porque eu vivo uma vida correta, eu sou fiel à minha esposa, cuido bem dos meus filhos, busco ser uma boa pessoa aqui na sociedade, e a pessoa vai acreditando que ela é capaz de viver de forma correta. Veja só, esse texto vai tratar desses dois tipos de pessoas que vão escapando da graça, vão desacreditando a graça, tanto o religioso quanto aquele que se vê como um não religioso. Os dois tipos de pessoas estão escapando, estão duvidando da graça de Deus. Veja esse texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23. Olha só. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Percebe só os dois tipos de pessoas que Paulo traz aqui? Nós temos o judeu, que representa aqui para nós hoje o religioso. Aquele que frequenta a igreja, aquele que participa, aquele que faz tarefas na igreja, aquele que está envolvido, aquele que quer o milagre, aquele que está atrás das coisas grandiosas. E nós temos aqui também o grego, que representa muitas vezes aquele que está ferido com a religião, que já viu tantas coisas erradas no meio da religião, que ele está desiludido. Então ele quer se apegar com a sabedoria desse mundo, com o viver correto, o viver por conta própria da forma mais correta possível. Mas, da mesma forma como o profeta Eliseu dá uma ordem tão simples para Naamã, olha, vai lá e se lava no Rio Jordão. Jesus dá uma ordem simples para todos nós. Nesse novo tempo, nesse novo testamento, no tempo de Cristo, ele vem e estabelece uma ordem. Ele vai dizer enquanto estava aqui, olha, me sigam. Vocês querem ser meus discípulos? Me sigam. No Evangelho de João, capítulo 5, 24, ele vai dizer, ouçam a minha voz. Aquele que ouve a minha voz, esse tem a vida eterna. Ele vai dizer, se alimentem de mim. Eu sou o pão da vida. Eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. As minhas palavras são espírito e são vida. João capítulo 6. Vai dizer em João capítulo 8 também, permaneçam firmes nas minhas palavras, para que vocês sejam meus verdadeiros discípulos. João 8,51, ele vai dizer assim, ó, em verdade eu lhes digo que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Veja essas declarações de Jesus no Evangelho de João. Não parecem declarações simples de como nós podemos alcançar a vida eterna? Me segue, ouve a minha voz e obedece. E você terá a vida eterna. Essa é a declaração simples de Jesus, essa é a graça oferecida para nós. Jesus dizendo, olha, me siga, ouça a minha voz, obedeça as minhas palavras e você será salvo. Você terá a vida eterna.
E aí, mesmo tendo essa declaração tão simples, tão poderosa da graça de Deus, a gente conversa com as pessoas. Eu converso muito com as pessoas sobre isso, sobre a sua fé, sobre a sua prática diária, como que você pratica a sua fé diariamente. E a maioria das pessoas que eu converso me relatam honestamente que elas não têm uma rotina diária de meditação da palavra. Que isso não é um valor essencial da vida delas, o tirar o tempo para ler, ouvir a voz de Cristo na palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, hoje é a única maneira que eu e você temos de seguir Jesus, ouvir Jesus e poder obedecer os seus mandamentos. Qual outra maneira que eu e você temos? Jesus já não está mais presente entre nós, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e um dia voltará para levar sua igreja. Mas ele estabeleceu que os salvos, que no dia que ele vier buscar a sua igreja, que aqueles que têm o Espírito Santo, que estão selados com o Espírito Santo, são aqueles que ouviram a sua voz e creram. Essa é a forma que Jesus deixou estabelecido para que eu e você pudéssemos ter em nosso coração gerada a fé verdadeira, a fé salvadora. Mas a gente parece que olha para isso, mas isso é tão simples e nós rejeitamos isso. Nós rejeitamos a graça. Queremos buscar as religiosidades ou queremos buscar a nossa vida, a nossa forma de caminhar aqui da maneira mais bondosa que somos capazes. Nós queremos e insistimos em fazer do nosso jeito. Veja o que Naamã disse quando o profeta falou para ele, vai lá se lavar no rio, e ele fica indignado. Naamã, o texto vai dizer lá em 2 Reis, capítulo 5, tá essa história, né? Naamã, porém, ficou indignado. Aqui a gente está lendo o versículo 11 e 12. Olha só, Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, ele moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Ele deu meia volta e foi embora dali furioso. Veja, Naamã aqui representa cada um de nós. Quando nós viramos as costas para a meditação simples da palavra de Deus, quando eu e você deixamos de todos os dias nos aproximarmos com um coração singelo e simples das Escrituras, daquilo que os discípulos de Jesus foram orientados a escrever e deixar para nós, das palavras de Jesus. Aquilo que Paulo, tão poderosamente usado por Deus, escreveu nas suas cartas. Quando eu e você viramos as costas para a simples meditação, para a simples leitura disso que nos foi deixado como um testamento, como uma herança. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o que Naamã fez. A gente está virando as costas indignado e dizendo, eu vou fazer é do meu jeito. Eu não quero fazer do jeito de Deus, porque a gente pensa no íntimo, lá no fundo, não pode ser tão simples assim. Será que é só isso? É só pegar a Bíblia e ler? Ah, eu consigo fazer melhor. Eu consigo fazer algo mais elaborado e lá vai nós viver a nossa vida, tentando ser agradável a Deus, tentando viver algo que nos faça merecer o favor de Deus. Quando a Bíblia diz tão claramente, quem lhe deu para que ele o recompense? Do Senhor é todas as coisas. Quem primeiro lhe deu para que o Senhor te recompense? E vivemos, e vivemos, e não fazemos aquilo que o Senhor nos ordenou. E é interessante, né, na conclusão da nossa história, que Naamã, ele é limpo, purificado da sua lepra quando ele deixa esse orgulho de lado e faz aquilo que é tão simples. Se humilha e vai até o Rio Jordão e se lava. E a mesma coisa, nós também precisamos ouvir a mensagem primeira de Jesus quando ele começa a pregar, Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer, qual a primeira palavra? Jesus vai dizer, arrependei-vos.
Porque é isso que pecadores miseráveis, mortos em delitos e pecados precisam fazer, precisam se arrepender, precisam reconhecer sua miséria espiritual, sua total incapacidade de merecer salvação, sua total incapacidade de conquistar a salvação. E reconhecendo isso, reconhecendo essa situação nossa, receber a graça de Deus sobre nós. A nossa confiança, ela deve estar, querido, somente alicerçada na justiça de Deus em Cristo Jesus. A sua confiança para a salvação não pode, de modo algum, estar alicerçada na sua capacidade de viver o que é bom, de viver o que é correto. Não. A sua confiança na sua salvação tem que estar alicerçada na justiça de Deus em Cristo Jesus. É isso que Paulo vai declarar que é o Evangelho, querido. Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o meu poder, não é a forma com que eu vivi a vida, não. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando Paulo vai falar no versículo 17 sobre a justiça, ele vai dizer sobre a justiça de Deus. Não é a minha justiça, a justiça que eu alcancei, é a justiça de Deus, estabelecida em Cristo Jesus. Essa é a nossa salvação, é nessa obra de Cristo, é sobre os méritos de Cristo que repousa a minha salvação. E aí sim, esse é o ponto que eu quero que você entenda. Você pode ter certeza que se a sua confiança com relação à sua salvação não repousar mais naquilo que você é capaz de fazer na sua vida cotidiana, naquilo que você é capaz de fazer na sua vida religiosa, se a sua confiança não repousa nestas coisas, mas repousa exclusivamente sobre a obra de Cristo, sobre aquilo que Cristo fez na cruz, sobre a justiça alcançada por Ele na cruz de Cristo, você pode ter certeza que conhecer essa história, do início ao fim, como nós falamos, essa história contada de Gênesis ao Apocalipse, é a história da nossa redenção, é a história da nossa salvação. Você pode ter certeza que conhecer essa história vai ser a grande paixão da sua vida. Aquilo que nós falamos da falta de entusiasmo, da falta de alegria, de nos aproximarmos da palavra de Deus, você vai perder essa falta de paixão. Você vai ser cheio de alegria, cheio de paixão em se aproximar da palavra. Tudo que diz respeito à história da nossa salvação, as Escrituras vai te encher de ânimo, te encher de empolgação. Por quê? Você sabe que é sobre essa obra que repousa a sua segurança de salvação e você vai querer conhecer cada vez mais sobre essa história. Você vai querer cada vez mais desvendar aquilo que está revelado nas Escrituras, compreender o que é justificação, o que é Deus ser justo e justificador ao mesmo tempo, o que essas expressões querem dizer, o que Cristo fez na cruz, como Cristo recebeu a ira de Deus sobre si, como essas coisas aconteceram, como a justiça de Cristo foi atribuída a mim, e você vai querer estudar as Escrituras e meditar nelas e mergulhar nelas, porque essa obra, que é a garantia da sua salvação, você quer entender ela, você quer poder compreendê-la para que você possa crer nela de todo o coração, confessar Cristo como Senhor da sua vida e ser salvo, como diz Romanos capítulo 10. Aquele que confessar com a sua boca, crer no seu coração, será salvo. Mas qual que é o detalhe? É que essa fé genuína, essa fé verdadeira, ela só é gerada em nós. Romanos 10, 17 vai dizer, pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu preciso crer verdadeiramente. E então, meu coração vai estar apaixonado, entusiasmado com tudo que diz respeito ao Evangelho. Meu coração vai ter entusiasmo com a palavra, com a meditação da palavra de Deus. Vai ter entusiasmo em aprender através da palavra a orar ao Senhor, a ter intimidade com Deus. Através dessa comunhão você vai passar a perceber como é valioso viver em comunidade, estar inserido em uma comunidade saudável.
onde pessoas exercem ali os seus dons e talentos para abençoar e edificar você, e onde você tem a oportunidade de usar os talentos e dons que Deus te deu para edificar outros e para abençoar outros. Essa é a beleza do Evangelho, quando nós realmente abraçamos a graça e deixamos de lado toda a nossa capacidade de pensarmos que podemos nos salvar por nossa maneira correta de viver ou por nossa religiosidade. E essa afirmação que eu quero fazer aqui, eu sei que ela é uma afirmação muitas vezes pesada e pode ser forte, só que veja os textos, compare aquilo que Jesus fala e você vai ver que essa afirmação é verdadeira. Se você ainda hoje, se você não medita, se você não tem prazer na palavra de Deus, se você não tem entusiasmo em se aproximar das Escrituras, é porque, em certa medida, você ainda deposita sua confiança para a salvação na forma que você vive. Se você ainda não encontra prazer, alegria em conhecer essa história da nossa salvação contada nas Escrituras, em meditar nela, é porque, em certa medida, você ainda deposita sua confiança para a salvação na forma com que você vive, nas tuas obras, na sua capacidade de viver corretamente. Porque a fonte da graça, o Evangelho de Jesus, parece para nós às vezes tão simples. É isso mesmo? É ouvir Jesus, é ler as Escrituras e ouvir Jesus, é só isso. Perceba na história de Naamã, outro elemento maravilhoso para a gente traçar um paralelo, que a mensagem de onde viria a cura para Naamã veio de uma fonte simples. A sua escrava. A sua escrava que teoricamente deveria odiá-lo porque ela foi separada de sua família, colocada numa condição terrível. Mas a graça é isso, é favor imerecido, é amor mesmo quando a palavra diz que Deus nos amou mesmo quando ainda éramos pecadores. Da mesma forma, essa menina, essa escrava, ama o seu Senhor, mesmo enquanto ele era tirano para com ela, mesmo enquanto ele a escravizava. E a fonte dessa notícia da graça, de como ele poderia ser salvo da sua lepra, vem de uma fonte simples, de uma fonte humilde. E é justamente o que Paulo vai declarar em 1 Coríntios capítulo 2, do 1 ao 5. Olha só o que Paulo nos diz. Eu mesmo, irmãos, quando eu estive entre vocês, eu não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria. Pois eu decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo. E este crucificado. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Olha isso aqui. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé não se fundamenta na sabedoria humana, mas é no poder de Deus, naquilo que Deus fez por mim e por você. Novamente, o texto de Romanos que a gente leu, olha só, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Olha só, porque no Evangelho é revelada o quê? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, a justiça é de Deus. A mim cabe apenas a fé. E uma fé que vai ser gerada em meu coração pelo o ouvir da palavra de Deus. Mas nós insistimos, queremos criar nossos próprios caminhos. Queremos seguir com a nossa vida tão agitada, com a nossa vida cheia de tantos afazeres, é tanta coisa que nós não temos tempo para a leitura, para ouvir a voz de Cristo. Quando Jesus está dizendo para nós, ei, acorda,
uma coisa só te é necessária. A nossa vida às vezes parece tão cheia, tão carregada, são tantas coisas, são tantas informações, corremos para tantos lados. Quando o Senhor diz para nós, ei, para, uma coisa só te é necessária. E você tem ela na palma das tuas mãos. Veja Jesus falando, Lucas 10:41, o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, contudo apenas uma te é necessária. Agora Maria, ela escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Querido, é tão simples, a boa parte, mas nós negligenciamos. Por que nós negligenciamos a boa parte? Aquilo que nos é necessário, a única coisa que nos é pedida para a salvação, ouçam a voz de Cristo. Guardem os mandamentos, e vocês terão a vida eterna. Mas nós damos voltas e voltas e voltas e nos negamos a fazer a boa parte, nos assentar aos pés de Cristo, ouvir a sua voz. Queremos ler versículos soltos, queremos apenas as pregações prontas dos domingos, queremos os podcasts e pensamos e falamos sobre tantas coisas, mas não lemos a palavra. Não nos assentamos para meditar, ler uma história, a história de Cristo e permitir que o Espírito Santo fale aos nossos corações, revele sua palavra. Veja só, eu quero encerrar aqui com a história de Lázaro e o rico. Ela está lá em Lucas capítulo 16, 27 ao 31. E eu quero frisar o final dessa história, que é muito interessante. A maneira com que Lázaro percebia a questão da pregação da palavra, a pregação do evangelho. Olha só. Lázaro vê que ele está condenado e ele começa agora a se preocupar com os seus, com a sua família, com a salvação deles. E ele diz, então, Senhor, eu te suplico, manda Lázaro. Desculpa, né? Inverti aqui, né? Lázaro é o que está, é o pobre, né? Que foi salvo, e o rico é o que está no inferno, que ele não tem a salvação. E aí ele vai dizer assim, ó, Senhor, eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, o que o rico queria? Manda Lázaro ressuscitar aqui e ir lá pregar para minha família. Abraão responde, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, o que o Senhor está dizendo aqui para o rico? Olha, a forma de ouvir a minha mensagem de salvação, a minha mensagem de graça, é por Moisés, é os escritos que eles tinham, né, na época, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, pelos profetas, Isaías, Jeremias, todos aqueles que nós falamos. E aí, o rico, ele retruca, trazendo a mentalidade dele, dizendo, não, pai Abraão, disse, se alguém entre os mortos, eu tenho uma ideia melhor, tá vendo só? Eu tenho uma ideia melhor que essa tua de salvação. Só esse negócio de ler as escrituras, ler a palavra, não, ele vai dizer assim, ó, se alguém entre os mortos for até eles, então eles se arrependerão. Imagina alguém ressuscitando dos mortos, imagina Lázaro ressuscitando ali dos mortos, então eles vão crer, vão se arrepender. E Abraão respondeu assim, olha, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha só como essa parábola contada por Jesus, ela é tão incrível. Percebe como na mesma proporção da mentalidade do rico, a gente quer algo grandioso, a gente quer algo diferente, a gente quer alguém ressuscitando dos mortos. Então, sabe, que os céus se abram, né? Que os céus declarem existe um Deus, que haja algo grandioso. Mas não foi assim que Deus determinou que a fé deveria ser gerada em nossos corações. Deus determinou que a fé seria gerada em nossos corações pela loucura da pregação, pela simplicidade da palavra de Deus, pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Dessa forma, nossos corações vão ser cheios de fé. Nós vamos declarar com a nossa boca, vamos ser selados com o Espírito Santo e teremos a vida eterna. Essa é a forma.
estabelecida pelo nosso Deus. E fica o alerta no final da história que nós devemos estar atentos, porque se você se negar a ler essa palavra, a tirar tempo, a ter entusiasmo, a ter alegria em estudá-la todos os dias, meditar nela todos os dias, sempre vai ter um Geazi, como nós vimos no final da história, para tentar destruir mais ainda a sua fé e a sua compreensão do Evangelho. O Geazi aqui representa os falsos mestres. Aquele que olha para o Evangelho e diz assim, nossa, Deus é muito bonzinho, né? Oferecer assim de graça, não. Vamos subjugar o povo, vamos atar fardos pesados sobre eles, vamos fazer eles dar um monte de dinheiro para receber mais ainda, vamos ensinar eles a barganhar e vamos ficar ricos em cima da cobiça deles. O Geazi é esse que sai correndo e diz, ei, não, tá errado, Deus está sendo muito bonzinho com você. A verdade não é essa, não é de graça mesmo, tem um custo, deixa alguma coisa para mim. E esse falso mestre, ele é um perigo para os dois grupos. Lembra que a gente falou que tem dois grupos? Tem o grupo do não religioso, aquele que está assistindo de longe, ele não quer se misturar com a igreja, ele não quer se misturar com os crentes, com os evangélicos, porque ele já desconfia de muita coisa, acha que esse sistema tem muita gente errada. Então, quando ele vê um Geazi fazendo coisas erradas, usurpando o povo, né, fazendo tantas coisas que a gente vê pastores aí adulterando, roubando, fazendo coisas ilícitas, esse não religioso, ele olha o Geazi e o Geazi o destrói mais ainda, porque ele diz, ó, tá vendo? Não falei que esse negócio de igreja não presta? Não falei que isso aí é tudo igual? Ele bota todo mundo no mesmo pacote? Ele pega esses ditos apóstolos e bispas e gente que as igrejas é um centro de loucura. Ele bota todo mundo no mesmo pacote e diz, tá vendo? Por isso que eu não me misturo com isso aí. Por isso que eu não quero saber de religião. E ele joga tudo no lixo e lava suas mãos, como se isso resolvesse. Como se o fato do Geazi, do falso profeta existir, isso anulasse a voz verdadeira de Deus que saiu da boca de Eliseu. A presença de Deus, a santidade de Deus e a necessidade dele de encontrar salvação. Mas ele usa isso como um escudo, dizendo, tá vendo? É por isso que eu não busco isso, é por isso que eu não me misturo com religiosidade. E o Geazi também faz muito mal para o religioso. O religioso que não lê a palavra, o religioso que não busca conhecer aquilo que está nas Escrituras. Por quê? Ele vai ser a vítima fácil do Geazi. Porque tudo que o Geazi falar para ele, ele vai acreditar, visto que ele não tem intimidade com a palavra. Ele vai ser ludibriado, enganado, e lá na frente, quando ele perceber tudo, aí ele vai ficar mais desiludido ainda. E vai se afastar, dizendo, não creio em mais nada. E assim como Jesus falou, é como um cego guiando outro cego ao abismo. Então fica o alerta, se você não buscar a palavra, se você não buscar conhecer ela por você mesmo, ouvir a voz de Cristo. A palavra, o Evangelho de João vai dizer que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Se as ovelhas não conhecerem a voz do seu pastor, qual voz que ela vai ouvir? Tem um que diz que pula por cima do aprisco das ovelhas. É o ladrão, é o lobo. E aí ele não conhece a voz do seu Senhor, ele vai ouvir o lobo. Ele vai ouvir o falso evangelho, tantos que tem hoje, eu falo muitas vezes aqui no canal, o evangelho dos coaches, o evangelho da prosperidade, é a teologia integral, nossa, é uma infinidade de mentiras, uma infinidade de escândalos que Jesus mesmo disse, é impossível, os escândalos, que não venham os escândalos vão vir. Mas vocês devem estar firmados no quê? Na palavra, no ensino. Jesus ensina, Mateus 7, vejam os frutos dessas pessoas para que vocês possam reconhecer quem são os falsos mestres daqueles que têm uma vida idônea. A palavra do Senhor nos dá todas as respostas com relação à vida, com relação à piedade. Então, traçando um resumo aqui para a gente encerrar, veja quantos paralelos que a gente conseguiu traçar de uma história contada, relatada de algo que aconteceu no Antigo Testamento e como ela se espelha tão maravilhosamente
com aquilo que nos é revelado no Novo Testamento, na plenitude de Cristo, né? O fato de nós sermos seres caídos, completamente afastados da glória de Deus, assim como Naamã, tão poderoso, mas leproso. O fato de que a salvação não pode ser comprada, não pode ser merecida, mas é graça. Naamã querendo comprar com prata, com ouro, com vestidos, mas aquilo não tem valor nenhum quando se trata da salvação. A compreensão de que é unicamente pela fé em Jesus. A salvação é pela fé em Jesus e na sua obra redentora na cruz. Aquilo que Cristo fez na cruz. Quando eu creio naquela obra, é isso que me salva. É essa atribuição do sangue de Jesus sendo derramado sobre mim. E agora Deus olha para mim e não vê mais a minha iniquidade, não vê mais a minha miséria, não vê mais o meu pecado, mas vê o sangue de Cristo me justificando. Então não tem nada a ver com minha obra, não tem nada a ver com meu merecimento, tem a ver com o que Cristo fez. E essa compreensão do que Cristo fez por mim enche meu coração de entusiasmo, de alegria em viver para Ele, essa graça escandalosa, tão maravilhosa, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, o amor de Cristo me constrange. É tanto amor, é tanta graça, é um favor tão imerecido, que eu não tenho outra opção senão viver para Ele, senão entregar a minha vida para Ele e viver a simplicidade do Evangelho. Termino com João 5:24. Evangelho de João, capítulo 5:24. Jesus dizendo para mim e para você: eu te digo, eu te asseguro de uma coisa, quem ouve a minha palavra, ouvir a minha palavra, e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Abrace isso, essa graça escandalosa do nosso Deus em Cristo Jesus. Desista de buscar fora, na sua capacidade, busque apenas em Cristo Jesus a salvação, a certeza da salvação. Busque ter essa certeza no seu coração de que você está salvo e que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem principados, potestades, nem qualquer outra coisa nessa existência é capaz de nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Amém, querido? Se essa palavra foi bênção, não esquece de dar o teu joinha aí, né? Curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo. Se você gosta de estudar a palavra, gosta de ter esse tempo de mergulhar nos estudos, se inscreve no canal, né? Em vez de quando coloca um vídeo aqui, então aí você vai ser notificado, você vai saber que entrou vídeo novo, então é bacana se inscrever no canal, para você estar sempre caminhando aqui junto no Evangelho de Cristo, se aprofundando, conhecendo, meditando na palavra, porque de fato, como a gente viu aqui, não há nada mais especial do que nós termos essa fé fortalecida, gerada em nosso coração pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que a graça de Cristo seja sobre você. Amém.